Há muita ignorância em consequência as igrejas se terem demitido da sua insubstituível missão histórica de evangelizar os pobres e os povos. As consequências negativas desta demissão das igrejas cristãs, católica incluída, são tremendas, tanto para as pessoas como para as sociedades. E tanto piores quanto as pessoas e as sociedades, por falta do anúncio da boa notícia de Jesus, acabam quase sempre por assumir comportamentos e vivências que, na sua boa fé, eu direi mais ingenuidade, até têm por saudáveis e corretos, quando são comportamentos e vivências altamente patológicos e geradores de graves desvios individuais e sociais, que por sua vez e com o rolar dos anos geram um tipo de cultura, civilização, que já não é cultura, civilização, pois tem mais a ver com formas de proceder próprias da selva, ou até abaixo da selva, do que da humanidade de seres humanos. O caso concreto sobre heranças que o Evangelho de Lucas nos relata, nos testemunha, vem no capítulo 12. E foi pretexto para Jesus criar uma espantosa e chocante história ou parábola que ficou conhecida como a parábola do rico insensato, mas que é muito mais do que isso, como já veremos. É frequente ouvir contar esta parábola, mas quase sempre desligada, e quem o faz, se calhar fala com consciência do que está a fazer, quase sempre desligada do caso concreto da herança que foi apresentado a Jesus e que provocou o contar essa parábola. Ora, como ela é provocada por esse caso que diz respeito a heranças, esta parábola sempre deverá ser integrada nesse contexto para poder ser compreendida, entendida. Porque só assim ela adquire, em cada tempo e lugar, toda a sua força profética, radicalmente libertadora, que Jesus põe sempre nas suas palavras, nos seus atos, nas suas práticas. Uma força maiêutica. Contada simplesmente como uma parábola mais, desligada deste contexto, nem que seja contada como a parábola do rico insensato, é mais uma historieta moralista que logo se esquece e nos deixa na mesma, se não pior. Ou não fosse verdade que o moralismo, em que costumam ser férteis as igrejas e as religiões, a começar sempre pelas cúpulas mais altas. Primeiro já não devia haver cúpulas, e depois ainda há graus. Há as altas, as médias e as de baixo, mas que estão sempre acima e sobre os chamados leigos, leigas. Não fosse verdade que o moralismo tem o triste condão de matar a força libertadora do Espírito, o Espírito de Jesus, que subjaz na letra
do Evangelho, dos Evangelhos e até da Bíblia judaico-cristã, hoje assim dita, quando integrada nas igrejas, na Bíblia em geral. O Espírito mais do que a letra. E então acaba por oprimir, quando fica só pela letra, sem Espírito, acaba por oprimir ainda mais as pessoas e os povos, e assim é o moralismo. Quando não, acaba até por matar as pessoas e os povos, já que, como ensina São Paulo, nisso foi jesuânico, a letra mata. E o Espírito é que nos faz viver segundo a liberdade, a autonomia, a maioridade, não segundo a lei. Não segundo a lei. Nem que seja a de Moisés. Nem que seja a do Decálogo. Sem Espírito, mata. O Espírito de Jesus. Não é um Espírito qualquer. É o de Jesus. Eis, pois, o caso da herança, a parábola que ele provocou e o ensinamento. Vamos passar a apresentar o caso da herança, a parábola que ele provocou em Jesus e o ensinamento, boa notícia, que Jesus aproveitou para proclamar como um mestre que é por antonomasia, o da sabedoria, não o do saber, o da sabedoria e da graça, que é mestre de vida em plenitude humana. Plenitude humana. Não em sobranceria humana. Não em orgulho humano. Não em poder humano. Saber sem sabedoria é poder. E como tal, escraviza, oprime, marginaliza, ostraciza, exclui, excomunga quem não se lhe submete e não o reconhece, não o adora. Não anda sempre vossa reverência, vossa iminência, vossa excelência. É arrumado. Diz assim o texto. Dentre a multidão, o texto do Evangelho, alguém diz a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus responde-lhe: Homem, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? Estão mesmo a ver a cena. Homem, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? Olha a que porta foram bater. E prossegue: Olhai, guardai-vos de toda a ganância, porque mesmo que um homem, entende-se também a mulher, viva na abundância, a sua vida não depende dos seus bens. É assim. É o que Jesus avança logo. Olhai, guardai-vos de toda a ganância, porque mesmo que um ser humano viva na abundância, a sua vida não depende dos seus bens. E não é que a gente pensa exatamente ao contrário? Já perseguiremos.